Meu nome é Isaac Santos, eu sou diretor de um projeto missionário chamado Lifestyle Center Serra do Cipó. Esse projeto missionário tem uma escola missionária de um mês, é um programa bem intensivo para formar missionários, e tem também o programa de vida saudável, que é um programa de treinamento em vida saudável, equivalente aos programas que as clínicas de tratamentos naturais fazem. Eu cheguei aqui no Brasil, aqui na Serra do Cipó, precisamente no dia 21 de julho do ano passado. E no dia 26 a gente estava começando a nossa primeira escola missionária. E em 6 meses tem acontecido grandes coisas. Deus tem realmente tocado no coração de várias pessoas através desse ministério. Mas para que vocês entendam como Deus nos trouxe até aqui, acho que eu vou contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Eu fui convertido pelo Espírito Santo quando eu tinha 15 anos de idade. E o meu coração ficou cheio de amor pela causa, pela verdade. Nessa época, eu estava transbordando da mensagem. Eu preguei em casa para meus pais, para minha irmã. Só que o coração deles não estava tão receptivo à mensagem quanto o meu. E isso gerou no meu coração uma frustração tremenda. O que me fez a lavar minhas mãos, sair de casa. Eu não me importei com os sentimentos dos meus pais. Eu saí, fui comportar e fui para o colégio interno. Nessa época eu queria fazer teologia, mas eu sabia que eu não poderia fazer teologia, a não ser que Deus realmente me chamasse para o ministério. E aí eu comecei a orar. Eu lembro que eu orei 1 ano, constantemente, incessantemente. Senhor, me chame para o ministério, mostre que essa é a sua vontade também para a minha vida. Porém, Deus não me chamou. Eu lembro que no final deste 1 ano de oração, eu fiz uma oração: tá bom, Senhor. Então, pelo menos, mostre que o Senhor está ouvindo minhas orações, que as minhas orações estão passando pelo teto. E aí eu pedi para que Deus me desse um presente até o final do sábado. Isso era numa sexta-feira à noite. E acreditem, no pôr do sol do sábado, eu recebi um presente. Então Deus provou que Ele estava ouvindo a minha oração e que Ele não estava me chamando para o ministério. Então eu coloquei no meu coração: já que eu não posso servir a Deus como um pastor, Deus não está me chamando, quem sabe eu vou me tornar um médico missionário. E aí eu fui para a área de saúde, fiz enfermagem, depois de enfermagem eu fiz mestrado, adquiri bastante experiência em UTI. E aí, quando eu acabei o mestrado, o projeto de doutorado pronto, eu tinha que sair do país para melhorar o inglês para voltar e fazer o doutorado. E nessa ocasião nós fomos para a África. Lá na África do Sul, fomos para o Colégio Adventista Heidelberg College. E nesse colégio a gente estudou inglês. Depois de 1 ano lá na África estudando inglês, o Espírito Santo tocou no meu coração sobre aquele meu desejo de ser médico missionário. E aí então a gente começou a mandar aplicações para vários ministérios, hospitais, orfanatos lá na África do Sul. Na África do Sul, em Zimbábue, no Quênia, em Lesotho. E, incrivelmente, todos os lugares que a gente mandava o currículo, o pessoal não nos aceitou. O último lugar foi em Lesotho. Eu fui nesse país bem pobre, um reinado lá no meio da África do Sul. Nesse país eu estava disposto. Eu fui para um hospital adventista que tem lá, chamado Maluti. E nesse hospital eu estava disposto a trabalhar de voluntário. E era um hospital bem simples, bem humilde, condições que eu não me subordinaria a trabalhar num hospital naquelas condições aqui no Brasil, nem por muito dinheiro. Mas eu estava lá na África, tentando trabalhar, querendo trabalhar de graça naquelas condições, me subordinando. E acredita o que o diretor do hospital falou? Falou: Isaac, não vai dar certo. Esse diretor, ele tinha razões humanas para não me aceitar lá no hospital. Porém, naquele momento eu tinha 2 opções. Uma era ficar revoltado contra o diretor e achar que ele era um estúpido por estar me recusando, né, um voluntário como eu, que eu me achava altamente qualificado. A outra opção que eu tinha
era simplesmente ver que Deus estava falando para mim: Isaac, você não está preparado para trabalhar para mim. Né? E felizmente, nesse momento, eu deixei que Deus realmente colocasse o meu orgulho no pó. Eu orei e falei: Senhor, eu já tentei ser pastor uma vez, o Senhor não me chamou para o ministério. Agora eu estou tentando ser médico missionário e o Senhor não está me chamando, não está me aceitando. Ó Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Mas, olha, eu desisto de me preparar para a sua obra. Se o Senhor quiser me chamar, o Senhor me chame quando eu tiver gagá, mas agora eu vou cuidar da minha família. E aí quando eu tomei essa postura, aí eu voltei para a África do Sul, onde estava a minha família. 3 dias mais tarde, quando eu fui checar uma conta de e-mail, que eu passava meses sem checar, e eu vi que tinha um e-mail de uma colega, uma professora do NASP, que foi colega no mestrado, que falava assim nesse e-mail: Isaac, você ainda quer ir para o Wildwood? No Wildwood, o Dr. César Vasconcelos está lá no Wildwood, e eles estão precisando de enfermeiros missionários. E impressionante, 1 mês antes de eu receber esse e-mail, eu já tinha tentado, já tinha escrito para o Wildwood, querendo ir para lá, para a escola de missionário. E eles recusaram a gente, porque eu já tinha 2 filhos. E eles não tinham acomodações para casais com filhos. Então, só que agora eu recebi aquele novo e-mail falando que o Wildwood estava precisando não de alunos, mas estava precisando de voluntários, de missionários voluntários. E aí, através desse e-mail, 3 meses mais tarde, Deus estava nos levando como missionário para os Estados Unidos. Quando eu voltei para São Paulo, eu falava para meus amigos: eu estou vindo da África. Meus amigos falavam assim: Isaac, você estava na África fazendo trabalho missionário? Eu: não, eu estava estudando inglês. Aí eu falava para eles: agora eu estou indo para os Estados Unidos. Aí eles perguntavam: você está indo para os Estados Unidos ganhar dinheiro? Aí eu falei: não, estou indo para os Estados Unidos ser missionário. Então, assim, é impressionante como os caminhos de Deus, eles são diferentes dos caminhos dos homens. E teve 3 anos atrás, eu vim para o Brasil, teve várias circunstâncias que levou a isso. Mas, de qualquer maneira, eu já tinha minha licença de enfermeiro lá nos Estados Unidos. Eu vim para o Brasil fazer um trabalho que eu faria de graça, mas, em outras palavras, eu ganhei dinheiro. Eu vim para um enfermeiro, saí dos Estados Unidos, vim para o Brasil ganhar dinheiro. Então, assim, os caminhos de Deus são completamente diferentes do que os caminhos dos homens. Mas, de qualquer maneira, voltando, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, nessa escola de missionário, Wildwood Lifestyle Center, eu percebi que, sabe aquele processo que Deus tinha começado na minha vida, de colocar o meu orgulho no pó, lá na África do Sul? Eu percebi que só tinha começado. E que Deus tinha me levado para o Wildwood, não para ser realmente um missionário, mas para me ensinar o que é ser um missionário. E eu lembro que, quando eu cheguei lá, eu comecei a contemplar o espírito de abnegação dos missionários lá. E isso começou a ferir o meu orgulho. Começou a ferir o meu orgulho e Deus foi trabalhando, pouco a pouco, nisso. Mas, para encurtar a história, depois de uns 5 anos lá no Wildwood, eu comecei a perceber que Deus estava nos dando muito mais do que nós estávamos dando ao outro. Nós estávamos recebendo muito mais do que a gente estava compartilhando. E aí, porém, a nossa vida lá estava muito confortável. Era uma zona de conforto. Nessa época a gente já estava com green card. Deus estava, de uma maneira miraculosa, provendo todos os recursos para, uma vez por ano, a gente vir para o Brasil com toda a família e visitar os parentes. Né? Isso é um milagre. Eu lembro que, em umas férias, mesmo como missionário, trabalhando, a gente tinha uma ajuda de custo de $360 por mês. Deus providenciava e a gente teve umas férias que a gente veio para o Brasil, a gente visitou a família no sul, que é a família da minha esposa, no norte a minha família. A gente gastou mais de $10 mil nessas férias. E assim, Deus providenciou. Então,
porque a gente pôs que seria uma prioridade para nós vir visitar os nossos pais, uma vez que eles estão vivos, e a gente deveria honrar os nossos pais. E impressionante que o Espírito, quando eu estava lá nos Estados Unidos, que houve esse processo de reconversão na minha vida, Deus começou a tocar no meu coração, que quando eu tinha saído de casa com 16 anos, sem se importar com os sentimentos dos meus pais, que eu tinha desonrado meus pais. E aí quando eu voltei, numa ocasião, eu sentei um dia com meu pai e com a minha mãe e falei: pai, mãe, eu gostaria de pedir desculpa. Eu os desrespeitei, eu desonrei o senhor e a minha mãe, e eu também desonrei a Deus, eu quebrei o mandamento de Deus, porque eu saí de casa com 15 anos e nem me importei com os seus sentimentos. Quando eu falei isso para o meu pai falou: não, você não saiu com 15 anos, você saiu com 16. Aí eu fiz as contas e falei: o senhor está certo, você tem razão. Aí ele falou: a parte ferida nunca esquece. Você era o caçula, em outras palavras, eu errei menos contigo, a gente esperava que você ficasse mais tempo em casa e você foi o primeiro a sair. E aí ele começou a mencionar, uma por uma das vezes que eu tinha passado por lá. Porque a minha mãe falou: não, olha aí, ele voltou. Aí meu pai falou: ele nunca mais voltou, ele só passa por aqui. Ele mencionou uma por uma as vezes que eu passei por lá. E o impressionante é que eu não tinha a menor ideia de que meu pai estava tão ferido. Mas o Espírito Santo me tocou, porque lembra que eu saí de casa com um sentimento de intolerância, de impaciência com os meus pais, porque eles não estavam reagindo tão bem como eu estava reagindo às verdades que a gente estava descobrindo. Da mesma intolerância, o mesmo sentimento de impaciência começou a surgir no meu coração lá nos Estados Unidos, quando mais uma vez eu estava tendo um processo de reconversão e eu estava vendo que as convicções que eu estava assimilando, que eu estava tendo, isso não estava acontecendo ao mesmo tempo com a minha esposa, com as minhas crianças. Isso gerou uma frustração, um sentimento de intolerância. Só que dessa vez eu não tinha como correr, né? Era minha família, era minha esposa, eram minhas crianças. E ali eu tive que ser submisso e desenvolver a tolerância, a paciência, a longanimidade. Então Deus estava tentando me ensinar isso quando eu tinha 16 anos lá na casa dos meus pais. Só que eu corri. E aí mais na frente Deus colocou as mesmas circunstâncias no meu caminho para me ensinar que isso são qualidades fundamentais se a gente quer trabalhar para Deus. Então, a nossa vida estava muito confortável lá nos Estados Unidos. A gente tinha um pequeno éder, a gente fazia agricultura e lá também Deus me mostrou a importância dos trabalhos práticos e manuais. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava na UTI de um grande hospital particular e eu lecionava. Eu chegava em casa, eu era um imprestável, eu não lavava um garfo. Eu nem digo a colher porque a superfície externa da colher é maior, mas eu não lavava um garfo. Não tinha um pedaço de gramado em casa, eu pagava alguém para fazer. Eu levantava, não arrumava a cama. Ia para a mesa, comia, não arrumava, não levava o prato para a pia, não lavava um prato, nada. Eu era um imprestável em casa. Eu fui criado, como a maioria dos brasileiros, que são criados para sentar no escritório e ter ar-condicionado. Só que isso estava deteriorando a minha saúde. Eu lembro que com 34 anos, quando eu cheguei lá no Iowa, eu já estava obeso, sobrepeso, eu tinha problemas de coluna, rinite, sinusite, taquicardia aos esforços, então, dores de cabeça constantes. Então, realmente, e mesmo eu estando nessa circunstância, eu achava que eu estava qualificado para trabalhar para Deus. Então, lá no Iowa, Deus começou a mostrar: Isaac, olha aqui, ó, você precisa de ajuda. E aí ele começou a me ajudar. Eu lembro que no primeiro ano lá, eu perdi em torno de 15 quilos. Né? E aí quando eu comecei a fazer agricultura, a ter uma horta, a praticar, o meu condicionamento físico foi melhorando. Nós fomos colocados lá em um programa de vida saudável forçado. Porque depois de um ano que a gente tinha passado na África, a gente chegou lá nessa escola de missionário como voluntários, a gente não tinha uma reserva
mais para poder comprar carro. Eles nos colocaram numa casa que ficava mais de 2 quilômetros da instituição. Eu tinha que estar lá na instituição trabalhar 15 para 6. Então eu tinha que acordar cedo. Eu era obrigado a acordar cedo, a fazer uma caminhada ao ar livre. Aí eu tinha que dormir cedo também. Aí, como a gente não tinha muito recurso, a gente tinha que comprar os alimentos só numa loja de produtos naturais que tinha lá na instituição. E aí, então a gente começou a ter uma dieta mais saudável. Aí começamos a beber água. Aí, eu estava respeitando as leis do meu corpo, então a gente começou a ter mais domínio próprio, né? Aí a gente percebeu que a gente era pobre no espiritualmente, a gente começou a fazer o culto diário, né? Começou a aumentar a nossa confiança em Deus. Então, Deus nos colocou em uma circunstância que não tinha como correr. E aí, quando a gente entrou nesse programa, no início foi meio difícil, mas logo em seguida a gente começou a perceber os benefícios. Inclusive, poucos meses que a gente estava lá, eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, nós precisamos dar o dobro da nossa oferta, Deus tem nos abençoado muito aqui. Eu lembro que ela ficou meio resistente, porque nesse mesmo mês que eu tinha sido impressionado de dar o dobro de oferta, a gente ia receber metade da ajuda de custo, porque o Centro de Vida Saudável não tinha tido muitos pacientes. E nessa circunstância, eu falei, não, independente do que a gente receba, a gente tem que dar o dobro, porque o que a gente tem recebido aqui, a nossa espiritualidade tinha melhorado, o nosso relacionamento familiar, a nossa saúde estava melhorando. São bens que o dinheiro não pode nem tocar. E aí eu dei o dobro da oferta. Eu lembro que naquela semana mesmo eu fui no correio, tinha um envelope escrito meu nome e não tinha o nome do remetente. Quando eu abri o envelope tinha dinheiro. Eu tinha dado o dobro. Nesse envelope tinha o dobro do que eu tinha dado, né? Então Deus estava me ensinando, Isaac, na proporção que você estiver disposto a dar para os outros, você vai receber. E sempre em dobro. Você sempre vai ficar no lucro quando você faz uma coisa pelo motivo certo, né? E o motivo certo, é claro, não é receber de volta. É simplesmente você ter um coração agradecido e vai dar de qualquer maneira, né? Então Deus, Ele nos colocou nesse programa. A gente estava nessa vida confortável lá no Iwood. O Espírito Santo começou a tocar, Isaac, você está recebendo demais. Será que você está dando na proporção que você está recebendo? Aí eu comecei a vir para o Brasil para uma viagem missionária. Mas vir para o Brasil para a viagem missionária não foi uma decisão fácil. Porque eu já tinha decidido ser pastor e Deus não me chamou. Eu já tinha decidido ser médico missionário e Deus também não me chamou. Então, mais uma vez, eu comecei a orar, Senhor, essa senhora lá de Capitólio está precisando de ajuda, mas eu não quero ir se o Senhor não estiver me chamando. E aí eu comecei a orar, e o Espírito Santo começou a me impressionar, que esse era o caminho, que o talento que é usado, esse é multiplicado, o que não é usado será retirado. E toda vez quando eu ia fazer o devocional, tinha alguma coisa relacionada que me indicava que era a vontade de Deus. Aí eu lembro que um dia eu parei de resistir, né, a esses apelos da palavra de Deus, e eu orei dessa maneira, orei diferente. Eu falei, Senhor, tudo bem, já que essa é a mensagem, já que se o Senhor estiver realmente me chamando, o Senhor sabe, eu não tenho dinheiro para ir para o Brasil, para essa viagem missionária. Então, dê um jeito, Senhor. O Senhor é dono de todos os recursos, dê um jeito. Nesse mesmo dia que eu orei essa oração, eu fui renovar a carteira de motorista lá nos Estados Unidos. Eu estava no departamento de Drive License e o sistema estava fora do ar. Então eles não conseguiam acessar e comprovar que o meu green card era verdadeiro. Aí eu fiquei esperando um tempão lá, eu já estava cansado de esperar lá dentro. Aí eu peguei e decidi sair. Quando eu coloquei o pé para fora do edifício, eu vi um cara no estacionamento do departamento de Drive License nos Estados Unidos batendo no meu carro e o carro balançando. Aí eu cheguei lá, o rapaz estava todo constrangido, o rapaz tinha pego o carro para ir fazer o teste de direção e aí ele bate no estacionamento no meu carro. E ele bateu, só fez um arranhãozinho desse tamanho no para-choque e deu um furinho bem pequeno. Aí ele falou, tá tudo bem? Aí eu, não, tá tudo bem não, tem esse arranhão aqui, esse furinho.
Aí ele ficou constrangido sem saber o que falar. Aí a dona do carro se aproximou e falou, não, vai lá fazer o teste de direção que eu fico aqui com ele e eu resolvo o problema. Aí essa senhora pegou e falou para mim, pode deixar que eu ligo para o meu seguro, eu falo que eu bati o carro e aí eles vão cobrir o seu carro, vão arrumar o carro para você. Aí nesse momento eu olhei para a batidinha do carro e eu olhei no meu coração, eu abri mão dos meus direitos. O que para mim era um milagre, tá? Porque aqui no Brasil eu brigava pelos meus direitos, eu vivia clamando pelos meus direitos. Aqui no Brasil eu falava até para minha esposa, olha, se a gente não for embora do Brasil eu vou fazer direito, porque eu vou processar todo mundo que pisa nos meus direitos, sabe? Então, quando eu olhei e abri mão dos meus direitos e falei para a mulher, você não precisa mentir, não foi você que bateu o carro, eu estava assim, era realmente um grande milagre que estava acontecendo na minha vida. E quando eu fiz esse passo, quando eu parei de advogar pela causa própria, aí a mulher pegou e ficou constrangida, ela abaixou o telefone e falou, então quem sabe ele pode pagar para você. Conclusão, depois de 1 hora eu estava saindo com $550 na mão. Quando eu parei de advogar pela causa própria, aí Deus entrou em cena e Ele é o melhor advogado, né? Ele pode advogar por nós muito melhor do que nós mesmos podemos fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa naquele dia com os $550, falei para minha esposa, olha, eu não consegui renovar a carteira de motorista, mas eu consegui a passagem do Brasil. Aí a gente tinha uma oferta que estava separada para aqui a gente separa a oferta e dinheiro para projetos missionários e o dízimo. Aí eu tinha essa oferta especial para projetos missionários, eu juntei. E aí eu fui para a internet para procurar uma passagem para o Brasil. E aí a passagem que era 1.500 tinha uma promoção, eu comprei por 750. Aí eu comprei essa passagem 2 dias mais tarde, uma colega pegou e falou, olha Isaac, você tem certeza que você comprou ida e volta para o Brasil? Porque eu estou aqui tentando comprar uma passagem dessa e 750 é só um one way, é só uma passagem, não é as duas, ida e volta. Então realmente Deus, Ele providenciou o dinheiro e Ele abaixou o preço para que o dinheiro fosse o suficiente para comprar. Então eu tinha certeza que Deus estava me guiando para esses projetos missionários aqui no Brasil. E aí, cada vez, a minha esposa, ela estava na zona de conforto lá nos Estados Unidos. Então ela achou que se eu viesse para esses projetos missionários, eu ia chegar aqui, matar a minha vontade de fazer trabalho missionário e voltar para casa e aí ficar tudo normal. Mas foi o contrário. Quando eu vim para o primeiro projeto missionário, eu vi o quanto coisas tão simples, né? O efeito, o impacto que tem na vida das pessoas, às vezes informações tão simples que a gente tem por garantido e que às vezes está até endurecendo o nosso coração porque a gente não está implementando. Eu fiquei muito mais empolgado. E aí eu comecei a voltar várias vezes para o Brasil. Eu lembro que teve uma vez que eu estava lá fazendo massagem num senhor, nesse projeto missionário em Capitólio, e esse senhor me falou assim, Isaac, peraí, deixa eu ver se eu entendi o que está acontecendo. Você quer dizer que você é voluntário nos Estados Unidos e que você tirou uma licença sem nenhuma remuneração, não, mas sem nenhuma ajuda de custo. Então, assim, quando eu tirava as licenças para vir, eu tirava a licença que eu não ia receber nem dinheiro para comida. Aí eu tirava essas licenças para vir, pagava passagem para vir para o Brasil, fazer trabalho voluntário. E com toda a família, eu estava lá fazendo trabalho voluntário, acordando às 6, 5 da manhã, indo dormir às 10 da noite, todo feliz. É isso que está acontecendo? E você não vai receber nada pelo trabalho que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele, é isso mesmo, nós estamos felizes da vida aqui, que Deus abriu, providenciou todos os recursos para a gente vir. Aí esse senhor me falou assim, Isaac, tá bom, então a próxima vez que você quiser ter umas férias de verdade com a sua família, então eu vou te dar passagem pela metade do preço, lá de Chattanooga a qualquer praia do Brasil, no Ceará, Fortaleza, lá no Rio Grande do Sul. Você escolhe. Uma passagem pela metade do preço, vai ficar em torno de $400.
né? Aí você vai ter umas férias de verdade com a sua família. E aí eu lembro que depois eu usei 2 dessas passagens para vir fazer trabalho missionário. E aí, dessa vez que a gente veio de vez aqui para a Serra do Cipó, esse senhor falou, vocês não tem jeito não, vocês se divertem fazendo isso. Então, ele pagou 100% de todas as nossas passagens para voltar para o Brasil, né? Então, mas aí cada vez eu estava mais empolgado e tinha um casal que tomava conta desse sítio lá em Capitólio. Esse casal, eles precisavam vir para Belo Horizonte para uma programação da igreja. Eles pediram para o pessoal da igreja arrumar um local para eles ficarem. E adivinha onde eles arrumaram? O local é uma casa de uma empresária de Belo Horizonte chamada Cesiane. Só que essa empresária de Belo Horizonte, ela estava acabando de receber uma propriedade, esta propriedade, na Serra do Cipó, como uma doação. Essa propriedade ela começou a ser construída para ser um asilo, nunca tinha sido acabado. Aí as pessoas, os empreendedores, eles desistiram, porque demorou muitos anos, eles desanimaram. Eles tinham doado para um grupo espírita e tinha um termo de compromisso que o grupo espírita deveria fazer um asilo em 5 anos. Se não fizesse, teria que devolver até o 7º ano. Como o grupo espírita estava devolvendo essa propriedade, essa senhora estava procurando alguém para receber, e Deus, pela providência divina, de uma maneira miraculosa, que vocês vão ouvir no testemunho da Cesiane, Deus colocou essa senhora em contato com a Cesiane. E agora a Cesiane, pela fé, estava recebendo essa propriedade para ser um centro de vida saudável. Só que a Cesiane também, ela estava assim, orando, implorando que Deus encaminhasse as pessoas certas para ajudá-la. E aí, este casal que veio de Capitólio, eles caíram exatamente na casa da Cesiane. E aí, quando a Cesiane compartilhou a respeito dessa propriedade que ela estava recebendo, esse casal falou com a Cesiane: Cesiane, tem um missionário que está vindo lá dos Estados Unidos ajudar a Dalva, aqui, lá em Capitólio, e esse missionário, ele confidenciou com a gente que ele realmente acredita que o campo missionário dele é no Brasil. E ele está simplesmente esperando Deus indicar aonde e quando ele deve vir. Dessa maneira, a Cesiane entrou em contato comigo. Aí, na vez seguinte, que foi em agosto do ano passado, quando eu vi, em agosto de 2014, quando eu vim ajudar esse projeto missionário lá em Capitólio, eu dei uma passada aqui nessa propriedade. E aí eu conheci toda a propriedade, eu conheci a Cesiane, conheci algumas das pessoas que pertenciam à associação, conheci toda a história. E o meu coração foi realmente constrangido de que esse povo estava sendo guiado por Deus, não tem dúvida. E eu falei para a Cesiane: Cesiane, olha, eu quero estar nesse projeto, mas eu não posso decidir por mim mesmo. Eu tenho a minha família e Deus também tem que provar que realmente Ele nos quer nesse projeto. Mas o meu coração, o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. E aí eu voltei para os Estados Unidos, lá eu comecei a orar e estava nesse conflito. Mas mesmo assim eu já tinha abraçado a causa, eu já estava escrevendo um projeto de uma escola missionária, de um centro de vida saudável. Eu tinha feito carta, mandando várias cartas para várias pessoas, tentando recolher fundos. E eu lembro que um dia, eu conversando com a minha esposa, a gente chegou a uma conclusão. Então vamos fazer o seguinte: vamos ajudar, fazer tudo o que a gente pode por esse projeto. E quem sabe se não for para a gente ir, Deus vai providenciar alguém quando chegar um momento para ir para lá e tocar esse projeto. Mas essa nossa decisão, ela realmente assim, ela não deu paz ao meu coração. Eu lembro que em setembro, dia 20 de setembro de 2014, eu fui para a cama e eu não conseguia dormir. O meu coração estava angustiado, aquela dúvida se eu estava dando uma de Jonas, fugindo ao chamado divino. E aí eu lembro que eu não conseguia dormir, eu comecei a orar. Aí eu orava e implorava: Senhor, por favor, faça isso claro. Sabe? Mostre que essa é a direção, ou mostre que não é.
porque eu não aguento mais essa dúvida, esse conflito. E aí eu lembro que eu tive um sonho, e nesse sonho, a interpretação dele eu entendi bem claro que se a gente ficasse no Wild, não seria o melhor para a nossa família. Mas eu acordei e falei, Senhor, um sonho não é o suficiente. Porque sonho é passível de interpretação. O que eu posso achar que é a interpretação, minha esposa pode achar outras coisas, meus filhos outras coisas, outra interpretação. Então, Senhor, faça isso claro. O Senhor não precisa convencer, não é a mim. Eu já iria para lá, mas precisa deixar bem claro para minha família que não sou eu que estou tirando-os do Éden aqui na terra deles. Porque o Wild é que nem uma bolha, né? Tudo perfeito, todo mundo acredita no que a gente acredita, todo mundo age como a gente age. Então, sabe, tirar eles do Éden, tirar eles da zona de conforto deles e jogar lá para a Serra do Cipó, para o Brasil, as condições completamente diferentes. Senhor, por favor, faça isso claro. E aí eu lembro que eu cochilei de novo, quando foi 5h21 da manhã, eu recebi um e-mail de um amigo do Brasil que não sabia do meu conflito espiritual, mas quando ele estava fazendo o devocional dele, ele leu a página do Patriarcas e Profeta, a página 81, que fala sobre o chamado de Abraão. E ele foi bem claro e direto. Eu estava lendo isso e achei, Deus me impressionou que deveria te mandar. E fala desse jeito. Muitos são testados hoje como Abraão foi. Eles não podem ouvir a voz de Deus vinda diretamente do céu, mas eles sabem da vontade de Deus, através da sua providência e através da sua palavra. Quem está disposto a atender o chamado da providência divina? Quem está disposto a abrir mão de sonhos acariciados, abrir mão de associações de familiares e de amigos, e ir para uma terra estranha, onde vai ser exigido muita abnegação, muito trabalho, né? Mas Deus os chama para condições que nem essa, para eles perceberem que eles dependem simplesmente de Deus e de ninguém mais. Quem estiver pronto a atender esse chamado, né, eles são dignos de participar, assim como Abraão, do galardão de Deus. Esse galardão que sofrimento e dificuldade nenhuma dessa terra pode ser comparado. Então, naquela manhã, quando eu li aquele e-mail, mostrei para minha família aquele e-mail, aí a gente realmente não tinha para onde correr. A gente estava bem claro que Deus estava nos chamando para a Serra do Cipó. E se você prestou bem atenção quando eu falei como Deus me levou lá para o Wild através de um e-mail, lembra? Eu passei por um processo de humilhação e aí eu recebi um e-mail de uma colega do mestrado falando: Isaac, você ainda quer ir para os Estados Unidos? O Wild precisa de enfermeiro missionário. E através daquele e-mail eu tinha ido para o Wild. Agora, 7 anos mais tarde, na véspera, faltava 2 dias para completar 7 anos que a gente estava lá no Wild, eu recebo um outro e-mail. E esse outro e-mail, Deus está dando assim a palavra final de que é a vontade dele que a gente saia de lá. Eu lembro que eu estava comentando com um hóspede lá do Wild a história de Nabucodonosor, que era muito orgulhoso. Nabucodonosor era muito orgulhoso e ele olhou para a Babilônia. Olha aqui, ó, a Babilônia que eu construí, que eu fiz. E aí Deus pegou e colocou o orgulho do Nabucodonosor no pó. Fez com que ele se transformasse em uma besta, que ficasse no relento. E lá no relento ele teve ar fresco, luz solar, comeu uma dieta vegetariana. Mas ele precisou passar quanto tempo? 7 anos lá, para ele reconhecer que Deus era Deus. E aí quando eu estava falando pro Lifestyle Guest, 7 anos Nabucodonosor teve que ficar lá para reconhecer que Deus é Deus. Ele coloca e tira reino. E aí o Espírito Santo tocou: Isaac, quanto tempo você ficou aqui? Realmente 7 anos, Deus. Deus precisou de 7 anos para destruir todo o meu orgulho. Não, ainda sou orgulhoso, né? Mas pelo menos para dar uma maciada boa para que ele pudesse fazer alguma coisa da minha vida. E no Testemunho para Ministro, na página 456, fala que justificação pela fé é o processo de Deus de colocar o orgulho do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que o homem
aquilo que eu e você não podemos fazer por nós mesmos. Né? Então, uma vez que a gente sabia que era a vontade de Deus para a gente vir aqui para a Serra do Cipó, a gente pegou e decidiu, vamos para a Serra do Cipó. Só que a gente estava como missionário por 7 anos nos Estados Unidos, recebendo simplesmente ajuda de custo. Quando a gente vinha aqui pro Brasil, a gente vendia carro e vinha para o Brasil, aí voltava, aí ficava sem carro por um tempo, aí Deus providenciava algum dinheirinho, eu ia no leilão, comprava carro, aí muitas vezes comprei carro estragado, comprei uma vez um carro que estava com problema de transmissão, e a transmissão automática, o câmbio automático estava estragado, e aí eu vi a providência divina indo na direção de que eu deveria arrumar aquilo. Porque quando eu cheguei com esse carro estragado na oficina lá da instituição, tinha um manual de transmissão, e era o manual desse carro, deste ano. Eu falei, não, isso não é coincidência. Aí eu peguei o manual, comecei a ler, e em uma semana eu fiz a transmissão desse carro. Então, assim, Deus começou a mostrar que com Ele tudo podemos. Deus começou a me dar esse espírito destemido, de desbravar. Outra ocasião eu vi Deus guiando, eu peguei, fui lá para a oficina, comecei a desmontar o motor do carro, o mecânico chegou para mim, Isaac, o que te coloca na sua cabeça que você vai conseguir montar isso de novo? Eu falei para ele, olha, se eu não conseguir montar de volta o motor desse carro, eu acho que seria uma presunção eu achar que entendo de fisiologia humana. Porque fisiologia humana é o que Deus fez, isso aqui foi o homem que fez. Então, aí eu desmontei e fiz o motor do carro. E antes de amaciar o motor, a gente desceu com esse carro até Miami. E de Miami a gente dirigiu de lá do Tennessee até Miami. Quando a gente chegou lá no estacionamento em Miami, do hotel onde a gente ia passar a noite, no outro dia ia viajar para o Brasil, o pneu murchou. Aí com o pneu murchou eu já tinha um kit para arrumar o pneu, arrumei o pneu e enchi de novo. E assim, Deus, Ele nos ensinou que o que quer que venha às mãos para fazer, nós devemos fazer com todas as nossas forças. E se a gente fizer isso com espírito contrito, sabendo que Deus é aquele que realiza, que conclui e que dá o aval final em todos os nossos empreendimentos, e isso vai ser bem sucedido, né? Então, quando a gente decidiu, de acordo com a providência divina, a gente decidiu vir para o Brasil, a gente não sabia como ia pagar as passagens, a gente não sabia como a gente ia morar aqui, não tinha lugar para morar, a gente não tinha ideia como que a gente ia trazer algum móvel, a gente não tinha dinheiro nem para acabar a clínica, a gente não tinha nada. Mas Deus estava apontando essa direção. E aí a gente decidiu. E, para encurtar a história, Deus providenciou dinheiro para a gente trazer um container cheio de coisas, tanto para gente, cheio com os nossos móveis e com muitas coisas que foram doadas aqui para o ministério, para o Centro de Vida Saudável e para a Escola de Missionária. Deus providenciou as passagens. E eu só vou contar com detalhes sobre o carro que Deus providenciou. Teve um amigo que me ligou e falou, Isaac, eu sei que vocês estão voltando para o Brasil. Aqui no Brasil tudo é mais difícil. Muitas pessoas vão querer doar para a clínica, vão ser movidas. Porque é um projeto missionário, tudo, mas não muitas pessoas vão pensar na família de vocês, nas dificuldades que vocês vão ter para se ajustar aqui no Brasil. O Espírito Santo impressionou que a gente deve doar para a sua família. Para que vocês, quem sabe, comprem um carro aqui. Então, eu fiquei constrangido quando esse amigo falou que queria doar para a nossa família. Eu fiquei constrangido, eu falei, tá, desconversei e tudo. Ele pediu o número da conta, mas eu enrolei e não passei. Aí ele cobrou mais 2 vezes. Aí eu acabei passando o número da conta. Aí a minha esposa até falou, Isaac, se ele tivesse pedido o dinheiro a conta da clínica, você mandava na hora, né? Mas por que você não manda? Aí faltou o número do CPF, aí ele cobrou mais umas 2 vezes. Então depois da 5ª vez que ele estava pedindo informação, ele recebeu todas as informações. E aí ele depositou na conta na minha conta, como uma doação para a nossa família, R$ 10.724. Quando eu
vi essa doação, eu fiquei com o coração tão constrangido. Eu falei, mas como pode? Eu estou dia e noite pensando de como conseguir doações para a clínica, para o Centro de Vida Saudável, e agora a maior doação cai na minha conta. Eu me senti um pouquinho como o servente de Elias, tirando proveito do trabalho de Deus. E aí minha esposa falou, Isaac, peraí, você já contou quanto de doação você conseguiu para o centro, para o ministério? Eu falei, dá até vergonha. Então conta. Aí eu contei tudo que eu tinha conseguido em dólar, converti para real, contei o que eu tinha conseguido em real e somei. Adivinha quanto deu? Deu 10.750. Deu uma diferença de R$26. Aí a minha esposa pegou e falou, não, Isaac, eu acredito que quando você fez a conversão, você não usou o câmbio divino. Então, realmente, acredito que Deus está falando para você que enquanto você cuidar do trabalho dele, ele vai cuidar da sua família. E dessa maneira, Deus providenciou. Depois, esse mesmo senhor que depositou esses 10.700, ele fez um outro depósito, o que concluiu o dinheiro para a gente comprar um carro aqui no Brasil. Mais de 20 mil ele deu para a gente, 20 mil e alguma coisa. E aí eu estava orando para que Deus providenciasse um carro para nós. Aqui, como é uma região rural, tem muitos buracos, muitas pedras, muitos morros, eu estava querendo comprar um Doblo Adventure. E aí eu pedi para alguns amigos aqui no Brasil procurar e estava orando para que Deus direcionasse para a gente comprar logo esse carro, porque chegar aqui no Brasil, depois de 5 dias a gente ia começar uma escola missionária. E sem carro seria muito difícil. E comprar carro aqui no Brasil é muito difícil, você tem que averiguar a procedência, ver a mecânica, porque nem sempre as pessoas são tão honestas. Então eu estava orando para que Deus providenciasse. No dia que a gente estava colocando as coisas dentro do container, eu recebi uma mensagem de um primo lá de São Paulo falando, Isaac, olha que interessante, esse Doblo Adventure está para vender aqui, lá na Serra do Cipó. Né? Eu estava vindo para a Serra do Cipó, agora tinha um Doblo Adventure sendo vendido aqui na Serra do Cipó. Aí eu, que legal. Então peguei e liguei para o rapaz. Quando eu liguei para o rapaz falou, não, o carro tá bom, é que eu só estou vendendo porque eu estou com passagem marcada para ir para os Estados Unidos. Então o dono do Doblo estava vendendo Doblo para ir para os Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos querendo comprar o Doblo. E o dinheiro Deus já tinha providenciado. Mais ainda, Deus providenciou um colega que é engenheiro mecânico, foi lá, avaliou esse carro e me falou, Isaac, esse carro não está assim, mas pelo dinheiro que você tem para comprar um carro, você não vai encontrar coisa melhor. Então, o engenheiro mecânico quem é que compra um carro com avaliação de engenheiro mecânico? O carro está no local que você está mudando e a pessoa está mudando para o local que você está vindo, e ainda mais, quando eu cheguei aqui, a escola missionária começou, o rapaz bateu aqui na porta e trouxe o carro para eu ver. Então, assim, foram muitas evidências de que Deus estava guiando esse negócio. Mas, mais uma vez, o coração humano, achei que no meu discernimento eu poderia fazer um negócio melhor do que aquele. E aí eu não comprei esse carro. Conclusão, dias mais tarde a gente quase perde esse dinheiro numa negociação de um outro carro. E aí, um dia em oração, eu estava, Senhor, o que aconteceu? Que eu orei tanto e o Senhor não respondeu a minha oração. Aí Deus, o Espírito Santo me tocou, Isaac, quando foi que você viu a luz nesse aspecto pela última vez? Aí eu lembrei, Doblo. Só que o caminho de volta sempre é mais difícil. Agora o carro já estava lá em Uberlândia. Aí eu tive que engolir o meu orgulho. E lá em Uberlândia, peguei vários ônibus, fui lá em Uberlândia, comprei o Doblo. E esse Doblo tem sido uma bênção para a gente. Né? A gente até recebeu uma paciente aqui, que se não fosse o Doblo, seria muito difícil transportar essa paciente. Então, Deus providenciou também a casa para a gente morar aqui de uma maneira miraculosa. Ele deu um sonho para a dona da casa, para eles poderem ceder, porque é uma casa que eles
construíram para passar finais de semana, não queriam ceder a casa, não queriam alugar de jeito nenhum. Mas Deus tocou no coração dessa senhora. Vocês vão ouvir o detalhe dessa história no testemunho da Cesiane. Mas de qualquer maneira, depois que a gente chegou aqui, a gente já está aqui há 6 meses. Já tivemos 3 escolas missionárias de 4 semanas e já tivemos também 3 programas de vida saudável. A gente está agora, no exato momento, a gente está com a 3ª turma da escola missionária. Na turma passada, tiveram 3 pessoas durante o curso que decidiram pelo batismo. Uma pessoa foi batizada. A gente já abriu um grupinho aqui embaixo no vilarejo, e esse grupinho todo sábado tem tido visita. Temos alguns dos nossos voluntários que estão indo na comunidade fazendo estudo bíblico, tem em torno de 7 estudo bíblico, e a gente recebeu alguns voluntários agora em janeiro, que eles vão estar dedicando período parcial, meio período, em fazer esse trabalho missionário aqui na comunidade. Deus tem sido tão grandioso conosco. A gente tem percebido que quando a gente se coloca nas mãos de Deus para fazer a vontade dele, não da nossa maneira, mas na maneira de Deus. E a maneira de Deus, ela requer que a gente seja muito paciente, seja tolerante. Ela requer, às vezes, que a gente negue o eu, que a gente tenha espírito de sacrifício, mas vale a pena. Nós estamos muito felizes por estar aqui na Serra do Cipó, fazendo parte desse ministério do nosso Senhor Jesus.